Irmãos, nós vamos meditar na palavra nesse instante, e para dar continuidade à nossa exposição do livro de Juízes, eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 8. Nós leremos o versículo 33, esses versículos 33 e 35 já encerram o capítulo 8. Nós leremos do 33 do capítulo 8 até o versículo 21 do capítulo 9. Nós encerramos na semana passada a história de Gideão, mas não encerramos ainda os efeitos e as consequências da liderança de Israel sobre Gideão. Nós vamos iniciar hoje um resultado do ciclo, sobre Gideão como libertador, mas não terminaremos hoje, porque o capítulo 9 é um capítulo extenso, então nós dividiremos em duas partes. Juízes, capítulo 8, versículo 33 até o versículo 21 do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens de mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portaste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas,
Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que é a verdade. E a verdade, em muitos momentos e em muitas circunstâncias e de muitas formas, ela nos incomoda. Ela causa em nós, ó Deus, desconforto, porque a verdade do Senhor manifesta a nossa mentira. A verdade do Senhor manifesta a nossa falsidade. A verdade do Senhor manifesta o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa hipocrisia diante do Senhor. Mas ainda assim, Deus, o que vale para nós é conhecer a verdade. Foi mesmo o Senhor Jesus que disse que a verdade nos libertaria. E desejamos, ó Deus, ser livres, livres da mentira, livres do engodo de Satanás, do engano do nosso coração, e desejamos conhecer a verdade, e cremos que a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, nós clamamos que nessa noite o Teu Espírito Santo habite ricamente o nosso coração, nos dando sabedoria para compreendermos a Tua palavra, para entendermos a vontade do Senhor para nós, para que nós voltemos os nossos olhos e os nossos corações ao Senhor e sirvamos somente ao Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é idolatria e juízo. Idolatria e juízo. Irmãos, quando nós pensamos na decadência do ser humano, quando nós pensamos na decadência deste ser que foi criado por Deus num estado de bem-aventurança, mas que decidiu de maneira livre desobedecer a Deus em Adão e colocou todos os homens no estado de pecado, normalmente vem à nossa mente coisas que acontecem ao nosso redor, que nós tomamos conhecimento e que vai demonstrar como o coração do homem é vil e anda longe do Senhor. Nós podemos pensar, que maldade há no coração de um governante para entrar num país vizinho, destruir aquele país, matar inocentes, simplesmente porque ele quer conquistar aquela terra? Que maldade é essa? Nós podemos pensar, que maldade há no coração de pessoas que pleiteiam e lutam e vão às ruas defender o direito de matar crianças no ventre. Nós poderíamos pegar o exemplo de juízes, magistrados, que a própria Bíblia diz que foram investidos de autoridade pelo próprio Deus, e perceber como muitas vezes tomam decisões na contramão da justiça, na contramão da equidade, na contramão daquilo que é correto, usando o poder que tem nas mãos para o mal. Nós poderíamos pensar, é grande maldade, é grande esse tipo de maldade. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos no ponto de degradação moral que o ser humano pode chegar, existe algo que a Bíblia mesmo destaca como aquilo que é o sinal máximo de degradação. É fato que muitos não concordam, ainda que isso pareça um contrassenso, existem muitos que não concordam com a própria palavra de Deus, com a própria Bíblia, e querem buscar para si outras formas de enxergar aquilo que a Bíblia expõe. E muitos podem sentir certo desconforto ou não ver tão grave como a Bíblia vê, e de repente alguns até tentam enxergar algum ponto positivo naquilo que a Bíblia destaca como
o grande sinal de degradação espiritual do homem. A Bíblia destaca a idolatria como aquilo que Deus abomina. A Bíblia destaca a idolatria como aquilo que é a causa de todo mal no mundo. A Bíblia destaca a idolatria como aquilo que está na raiz de todas as guerras, de todas as contendas, de toda violência, de todo vício, de toda imoralidade e de todo tipo de mazelas que nós podemos perceber na sociedade. Nada mais são do que a idolatria colocada em prática, porque muitas vezes nós temos um olhar para a idolatria como sendo estátuas de seres humanos, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria, e esse tipo de idolatria é muito mais sutil, porque nós podemos servir a vários ídolos sem perceber e apontando o dedo para outros que têm servido a outros tantos ídolos que Deus também abomina. A idolatria é a demonstração do que o homem pode fazer longe de Deus. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o livro de Juízes, a intenção do autor é demonstrar a degradação moral, a espiral descendente que Israel entrou após o período de Josué. Nós não podemos esquecer que o objetivo de Juízes não é louvar o povo de Deus. O livro de Juízes, seu objetivo não é louvar grandes homens da história do povo de Deus que dedicaram sua vida em servir a Deus, lutando pelo povo. O livro de Juízes mostra como o povo carece de alguém que os leva para perto do Senhor. E o povo de Juízes mostra como o povo de Israel se degradou cada vez mais, andando distante do Senhor, como cada vez ele descia um degrau mais rumo ao distanciamento do Senhor, a ponto de chegarmos nos últimos capítulos, e eu já estou imaginando como eu vou pregar os últimos capítulos, porque são coisas difíceis até de nós dizermos em público, mas é aquilo, é a demonstração de como o povo de Israel se degradou longe do Senhor. Esse texto que nós lemos, começando o versículo 33 do capítulo 8, ele não começa um novo ciclo de um outro juiz. Nós ainda estamos dentro da história de Gideão. Abimeleque não é contado como juiz, porque ele não foi levantado por Deus, mas nós começamos um outro ciclo de apostasia do povo de Israel. O que nós vemos é que, veja bem, irmãos, Deus não precisou levantar um povo estrangeiro para castigar o povo. A situação era tão ruim que Deus levanta dentro do próprio povo alguém que vai ser instrumento de Deus para castigar aquele povo idólatra e aquele povo apóstata. E esse texto que nós lemos, na verdade, ele é até de certo modo irônico, porque qual foi o pedido que eles fizeram a Gideão? Reina sobre nós, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos. E o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas o resultado foi avesso àquilo que seria a vontade de Deus. O resultado nem de longe foi aquilo que o povo de Israel esperava ao pedir que Gideão reinasse sobre eles. E nesse texto que nós lemos, nós vamos perceber, e durante a exposição nós veremos, que a grande marca da decadência de Israel foi a idolatria. A grande marca da decadência do povo de Deus é a idolatria. Irmãos, em tempos recentes, a igreja tem experimentado uma decadência. Nós temos hoje algo que nós jamais pensaríamos 2, 3 décadas atrás. Canais de televisão pertencentes a igrejas, trabalhos de igrejas na televisão, madrugada adentro, em canais de alta audiência. Mas quando nós vamos perceber, grande degradação moral. Quando nós vamos perceber, a igreja anda longe do Senhor. Por quê? Porque existe um ídolo, existe mamon, existe o dinheiro conduzindo, todos não, mas muitos destes. A igreja hoje vive uma degradação moral por muitos que não têm o dinheiro como Deus, mas têm o politicamente correto,
Muitas igrejas hoje, quantas, têm aberto mão da autoridade das Escrituras e têm, na verdade, aberto as suas portas para o mundo. E quando abre as portas para o mundo, eu não estou querendo dizer para o pecador. Eu estou querendo dizer para o pensamento mundano, para o pensamento secularizado, para todo tipo de pecado e imoralidade, debaixo de uma graça barata, como se Deus perdoasse e não fizesse caso de nada. Porque existe um ídolo, existe o ser humano no centro da história e querendo ser adorado e querendo ser servido. Décadas atrás, a igreja cristã entrou em profunda decadência quando colocou a ciência e o pensamento racionalista como um Deus que deveria ser servido e adorado. A Bíblia foi colocada de lado e a consequência foi a igreja morrendo. Antes disso, a igreja se viu em profunda decadência quando a Bíblia foi retirada da cristandade, e foi retirada de forma tão forte que a época na história é chamada de a Era das Trevas, porque a Bíblia estava acorrentada, porque havia um ídolo, a religião, a hierarquia eclesiástica, os sacramentos. Essas coisas se tornaram ídolos na vida da igreja, de maneira que a idolatria é a grande marca, ou o grande início da decadência da igreja. O que nós faremos nesse texto, meus irmãos, é ir ao versículo 7 do capítulo 9 e ver a parábola de Jotão, para depois entendermos como ela se relaciona com o restante do texto que nós lemos. No capítulo 7, o capítulo 9, versículo 7 ao versículo 15, nós temos o apólogo de Jotão. Apólogo é como se fosse uma mistura de fábula com parábola, onde seres inanimados aí recebem voz, recebem características humanas, e tem o objetivo, pelo menos na literatura secular, o objetivo de trazer algum princípio moral, como as fábulas. Mas em se tratando da literatura bíblica, o sentido que quer se trazer aqui não é simplesmente um sentido moral, mas é um sentido espiritual. E o que essas palavras de Jotão revelam é o grande problema da idolatria no qual Israel estava envolvido. Jotão proclama diante do povo a seguinte história. Nós não vamos ler de novo, mas eu vou resumir. As aves queriam para si um rei, pediram a oliveira. A oliveira falou: não vou, eu tenho coisa mais importante a oferecer. Chamaram a figueira: não vou, eu tenho coisa mais preciosa para oferecer. Chamaram a videira: não vou, eu tenho coisa melhor para oferecer. Chamaram o espinheiro. O espinheiro falou: eu vou, mas se não se submeterem a mim, vai sair fogo de mim e vai consumir até os cedros do Líbano. O que Jotão faz ao contar essa história, essa parábola, é mostrar o caos no qual Israel estava envolvido. Veja alguns problemas envolvidos nessa pequena história que Jotão conta, e para nós se torna claro que ele está fazendo uma parábola, uma analogia com o povo de Israel naquele momento. O primeiro problema é a decisão das árvores de serem governadas pelas próprias árvores. As árvores têm o desejo de ser governadas por um igual. Consequentemente, um segundo problema, a escolha vem dentre iguais, porque elas não tinham condições, ou pelo menos interesse, é o que mostra Jotão, de serem governadas por um superior a elas, mas serem governadas por um igual. Em terceiro lugar, primeiro, elas chamaram aquelas que poderiam oferecer algo de bom. Elas chamaram primeiro aquelas que tinham algo a oferecer. Mas em quarto lugar, no final das contas, elas acabaram escolhendo quem não tinha nada para oferecer. Tamanho era um anseio de serem governadas por um igual. O apólogo de Jotão, meus irmãos, é a descrição da idolatria. O homem decide que quer ter uma autoridade sobre si, e ele não pode escolher algo superior e nem algo a quem ele tem que se submeter. Escolher um igual para governar não é piedade, é orgulho, porque se eu escolho alguém superior para governar sobre mim, eu me vejo obrigado a me submeter.
mas se eu escolho um igual, eu não tenho tanto assim essa obrigatoriedade de me submeter. E assim é a idolatria, é a escolha dentre iguais. Veja, irmãos, a idolatria não é piedade, a idolatria é rebeldia. Lembra do que Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18? A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, porque eles tomam, eu estou pulando algumas partes, obviamente, mas eles tomam a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, a idolatria é quando nós não nos submetemos a algo ou alguém que é superior a nós, mas procuramos adorar aqueles que são entre nós, que são iguais a nós. Primeiro, procuramos aqueles que podem nos oferecer algo, mas no final das contas, nós nos contentamos com um ídolo que nada pode nos oferecer e ainda nos coloca debaixo do juízo de Deus. Por isso, meus irmãos, a idolatria é a demonstração do baixo nível espiritual do homem. Ele se recusa a ser governado por aquele que é superior a ele. Ele se recusa a ser governado por aquele que tem tudo a oferecer e escolhe ser governado por algo ou alguém que, ao invés de atrair bênção, atrai juízo de Deus sobre si. Lembre-se, irmãos, idolatria não significa somente ter uma imagem, mas se colocar sob o jugo ou sob o serviço de qualquer coisa que não seja o Senhor. Se a idolatria é algo tão terrível e se ela pode se revelar de formas tão sutis na nossa vida, quais são os caminhos que o homem toma para que isso aconteça? Se nós não temos imagens diante das quais nós nos prostramos, mas ainda assim nós corremos o risco de ter ídolos levantados no nosso coração, qual é o caminho trilhado pelo apóstata, pelo idólatra, para que nós não tomemos esse caminho? É isso que o texto nos mostra, é isso que o texto vai nos ensinar. Qual caminho nós devemos evitar para não sermos pegos como idólatras e servindo a outros deuses? O primeiro caminho, meus irmãos, que nós devemos evitar é o abandono do Senhor. Nós não devemos abandonar e nem nos esquecer do Senhor. Parece impossível fazer isso, mas não é. Nós abandonamos e esquecemos o Senhor de várias maneiras e em vários momentos. Foi o que Israel fez. O versículo 33 ao 35 do capítulo 8 nos mostra que depois da morte de Gideão, eles abandonaram ao Senhor. O povo volta a se prostituir diante dos Baalins. E essa palavra, se prostituir, é muito propícia para o texto, porque a palavra Baal, ou plural Baalins, ela também pode ser traduzida como senhor ou como marido. E aqui há um jogo de palavras do escritor, porque ele está querendo apontar que Israel tem como marido o próprio Deus, mas ela tomou para si outro marido. Ela se prostituiu adorando outro Deus. Ir atrás de outros deuses era a mesma coisa de abandonar o Senhor como marido e buscando outros. O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias vai usar muito, e alguns textos até com uma riqueza de detalhes tão grande que nós ficamos até envergonhados às vezes em ler em público o texto, mas para mostrar a gravidade que é adorar outros deuses. O texto nos diz que eles adotaram para si um outro Deus, Baal Berit. Sabe o que significa, meus irmãos, Baal Berit? Deus da aliança. Olha só que nome mais cristão. Olha que nome mais bonito para dar para um ídolo. O Deus da aliança era o nome daquele Deus. E sabe o que o texto nos mostra? Que ele tinha esse nome e eles estabeleceram esse Deus, e há uma analogia muito boa de se fazer para a nossa compreensão com o povo de Israel no deserto, porque há uma ligação à aliança, como se na mente deles, eles continuassem servindo a Deus, mas de maneira externa, eles serviam a muitos outros deuses. Não sei se os irmãos vão lembrar, quando Moisés está no monte e o povo no deserto com Arão, e eles fazem um bezerro de ouro. Quais são as palavras de Arão ao povo de Israel? Arão não diz assim, esse é o Deus tal e o Deus tal. Ele não diz isso. Ele diz o seguinte: estes, ó Israel, são os deuses que tiraram vocês do Egito.
Ou seja, ele queria manter na mente que é o Deus verdadeiro. Não tem problema a forma, se tem forma de bezerros, tem forma de poste ídolo. Esse é o Deus verdadeiro, adorem esse Deus. Essa era a mentalidade mundana e secularizada do povo de Israel. A mentalidade sincrética. Ah, Deus é o mesmo. Então, independente se ele tem o nome de Baal, Berite ou de Yavé, é o mesmo Deus, vamos adorar esse Deus. Mas não, eles começaram a adorar, na verdade, outro Deus. E o texto nos apresenta que houve uma contraposição, quase que a indicação de uma guerra santa entre Gideão e Baal-Berite. É por isso que o nome de Gideão, no final do capítulo 8, não é trazido em destaque, mas sim o nome Jerubaal. Porque Jerubaal significava contendeu com Baal. Então ele diz, o texto mostra que havia uma contraposição entre Jerubaal e Baal-Berite. Um estava a serviço do Senhor e outro também não. É interessante observar, meus irmãos, que há aqui uma resistência, uma rejeição daquele que foi usado como libertador e não do Deus Todo-Poderoso. Isso é tão comum, mas tão comum, que nós nem percebemos. Se nós conversarmos com pessoas de várias religiões, sabe o que elas vão falar para nós? Ah, nosso Deus é o mesmo. Se nós conversarmos com os de doutrina romana, ah, o nosso Deus é o mesmo. Se nós conversarmos com um judeu, ah, o nosso Deus é o mesmo. Se nós conversarmos com um muçulmano, ah, o nosso Deus é o mesmo. Se nós conversarmos com um testemunho de Jeová, ah, o nosso Deus é o mesmo. Se conversarmos com um adventista, ah, o nosso Deus é o mesmo. Onde está a diferença? No libertador. Naquele que foi levantado por esse Deus, o mesmo, para libertar. Nenhuma dessas outras religiões reconhece a Jesus como libertador. Daí essa história de ser o mesmo Deus, ser mentira, pura idolatria. O que aconteceu aqui? Não, Yavé e Baal-Berite é a mesma coisa, só não vem com esse papo de Gideão ser libertador. Pois bem, meus irmãos, o texto diz que o ocorrido, para levá-los novamente à idolatria, foi esquecer-se do Senhor e dos seus feitos. Eles esqueceram quem Deus era, eles esqueceram quem Deus fez, aquilo que Deus fez. Mas esse esquecer não é de amnésia, não é que eles não lembravam, ah, Deus, quem é? Eles desprezaram, eles colocaram de lado, eles ignoravam quem Deus era e ignoravam aquilo que Ele havia feito. E assim, meus irmãos, é o caminho inicial da idolatria. Começa assim, começa quando nós começamos a abandonar a Deus e colocando de lado, começa quando a religião se torna um ídolo para nós, quando as suas práticas e cerimônias nos dão segurança, e a gente começa a esquecer o que Deus fez. Quando o dinheiro passa a ser um ídolo no momento em que ele nos traz felicidade, mas nós nos esquecemos de onde ele vem. Quando a nossa reputação passa a ser um ídolo, quando nós não somos mais definidos na nossa união com Cristo, que é de fato quem traz identidade a nós. É assim que começa a idolatria, quando os filhos passam a ser os ídolos, no momento em que a nossa esperança é colocada na realização sobre eles, esquecendo que eles pertencem ao Senhor. Como o hino 335, se eu não me engano, que fala do batismo infantil do nosso cenário, e começa dizendo assim: nossos filhos te pertencem. No momento em que nós esquecemos disso, nós estamos caminhando de maneira muito perigosa, próximo à idolatria, abandonando ao Senhor e esquecendo do Senhor. Mas abandonar o Senhor e esquecer ao Senhor não é a mesma coisa de abandonar a religião e esquecer a religião. É possível, meus irmãos, que estejamos sentados nesses bancos ou outros de igrejas, esquecendo-nos do Senhor. É possível que tenhamos toda uma aparência de religiosidade, de serviço a Deus, mas no nosso coração já tenhamos abandonado o Senhor há muito tempo. Estejamos esquecendo daquilo que Deus fez por nós, mantendo apenas uma idolatria religiosa, mantendo apenas algo no qual nós nos apegamos e vemos nessa aparência, a nossa segurança.
Isso acontece porque nós esquecemos dos feitos do Senhor que nos livrou da idolatria. Isso acontece porque nós esquecemos que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Isso acontece porque nós esquecemos que nós andávamos sem esperança no mundo e Ele nos deu esperança. Isso acontece porque nós nos esquecemos que nós éramos rebeldes e inimigos contra Deus, mas Ele nos fez filhos. A idolatria, meus irmãos, acontece quando nós esquecemos que nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Jesus se fez o grande pastor de Israel, como nós falamos hoje pela manhã. Trilhar o caminho da idolatria começa por esquecer do Senhor e abandonar o Senhor e abandonar os seus feitos. Mas esquecer, meus irmãos, dos feitos do Senhor é apenas o início, porque o passo seguinte é nós abandonarmos a aliança que nós temos com Deus. É isso que Israel fez. Israel abandonou a aliança. Porque uma coisa é andar no pecado. Veja bem, nenhuma das duas coisas são boas. Mas são coisas diferentes andar no pecado e esquecer que há uma aliança com Deus. Se nós puxarmos o exemplo de Davi, nós vemos que Davi pecou e pecou gravemente. Mas nós não vemos nenhum indicativo de que Davi rompeu ou se esqueceu da aliança que ele tinha com Deus. Ele nunca duvidou de que Deus traria e cumpriria suas promessas. Mas o povo de Israel começou a abandonar a aliança. Se nós observarmos o versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver isso. Meus irmãos, o que significa abandonar a aliança? Significa abandonar o relacionamento pactual existente entre Deus e o seu povo. E Deus estava numa aliança com Israel. Deus tirou Israel do Egito, os fez atravessar o Mar Vermelho, matou os egípcios, atravessou eles, levou-os para o deserto, fez uma aliança com eles, na qual Ele proclamou: eu vou ser o Deus de vocês. Vocês agora são o meu povo, propriedade particular, uma nação santa separada para mim. E vocês vão viver dessa e dessa maneira, em resposta a essa aliança. Abandonar a aliança significa romper com essas coisas. Abandonar a aliança significa dizer que Deus não é mais o Deus. Abandonar a aliança significa dizer que esse modo de vida que Deus quer não é mais assim e não vai ser vivido. Romper a aliança significa negar aquilo que se fala diante de Deus em um compromisso. O texto nos mostra que Abimeleque então trama contra os seus 70 irmãos. Aqui já nos mostra uma aliança quebrada, o resultado de uma aliança quebrada. Porque Abimeleque não era fruto de um casamento biblicamente correto. Nós já vimos na semana passada que Gideão tomou muitas mulheres para si, o que Deus já tinha falado que não deveria ser feito. Mas o texto mostra que ele ainda tem um filho com uma concubina de outro lugar, e esse se torna Abimeleque, um filho que não estava na aliança. Mas ainda assim, por ser filho de Gideão, poderia ser considerado povo de Israel. E ele vê aqueles outros irmãos que certamente tinham alguma proeminência política, e ele trama, e ele fala aos homens de Siquém, tentando cativá-los, obviamente, aquilo que era do interesse deles. O que é melhor? Ser governado por 70 de outro povo, ou ser governado só por mim, que sou aí irmão de vocês? Sabe o que acontece mais uma vez? Uma guerra santa. Baal-Berite contra Jerubaal, o falso Deus contra aquele que se levanta contra Baal. E nós sabemos disso porque o texto diz que eles pegaram 70 peças de prata e alugaram um exército de mercenários e homens, na tradução corrigida fala de homens vadios. De onde veio esse dinheiro? Do templo de Baal-Berite. Aquele ídolo patrocinou o extermínio de 70 homens sobre uma pedra, e sobre uma pedra provavelmente fazendo referência a sacrifícios a esse Deus. Mas, meus irmãos, o texto mostra de maneira muito mais clara a quebra da aliança de Israel no versículo 7. No versículo 6 do capítulo 9.
último versículo dessa perícope. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram a Abimeleque rei. Agora aqui uma informação importantíssima: junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Meus irmãos, que tragédia, que desgraça atraída sobre Israel. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, e eu nem posso exigir que os irmãos lembrem de um sermão que eu preguei aqui no último domingo de janeiro, né? Nem eu mesmo lembro dos detalhes do sermão que eu preguei, né? Mas nesse sermão, em Josué 24, o texto de Josué 24 faz referência a esse carvalho memorial que estava em Siquém. Mas não é só Josué que faz referência, Gênesis faz referência mais de uma vez. É como se aqueles homens com Abimeleque estivessem num lugar para romper aquela aliança. É como, por exemplo, quando um divórcio é lavrado e é assinado no mesmo cartório onde foi feito o casamento. É mais ou menos isso. Siquém foi o lugar da primeira aliança que Deus fez com Abraão, prometendo dar a ele aquela terra. Mas mais do que Siquém, esse carvalho foi o lugar onde Jacó, depois de voltar de Padã Arã, juntou toda a sua família e falou assim: agora vocês vão depositar aqui todos os falsos deuses, e nós vamos servir a Deus, o Deus de meus pais, e nós não vamos mais mentir ao Senhor. Jacó fez isso, está lá em Gênesis 35. E depois disso, já próximo da sua morte, Josué chama o povo de Israel para este mesmo carvalho em Siquém. E ele diz assim: vocês vão servir ou não vão? E eles fazem ali um compromisso: nós vamos servir a Deus. Nesse mesmo lugar, Abimeleque, sob o patrocínio de Baal-Berite, é proclamado rei do povo de Israel. Naquele momento, o povo estava declarando: o Deus da aliança, Yahvé, não vale nada para nós. Nós vamos fazer aliança com os nossos próprios deuses. Nós vamos fazer aliança com os nossos próprios ídolos e vamos servi-los. Meus irmãos, toda vez que nós fazemos uma idolatria, um ídolo, toda vez que servimos algo que não é o nosso Deus, nós estamos maculando a aliança que temos com Deus em Cristo. E nós estamos fazendo isso justamente no lugar onde essa aliança foi proclamada. Nós não temos, graças a Deus por isso, nós não temos o poder de romper a aliança que Deus tem conosco em Cristo, mas nós temos a capacidade de ir ao nosso coração, que foi lavado pelo sangue de Cristo, e Ele assentou no trono do nosso coração pelo seu Espírito, e nós temos condições sim, de levantar outros ídolos no nosso coração, e fazendo assim nós rompemos, pelo menos de nossa parte, a aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós escolhemos outro rei, nós escolhemos outro Senhor, nós adotamos outra lei, nós adotamos outra moralidade, nós adotamos outro estilo de vida e esquecemos completamente que nós pertencemos ao Senhor e que em Cristo nós estamos numa aliança de vida com Ele. Meus irmãos, por que isso é tão grave? Tão somente porque Deus enviou o seu Filho, sendo Deus Ele se faz homem, obedece a tudo que o homem tinha que obedecer, sofre o castigo que todo homem tinha que sofrer, oferece a salvação gratuitamente para aqueles que creem. E quantas vezes nós abandonamos isso pelos nossos ídolos? O nosso ídolo muitas vezes pode não ser uma imagem na parede da nossa casa, mas pode ser uma imagem na parede do nosso coração, o que é muito pior. O nosso ídolo pode ser decidir viver como nós queremos, isso é um ídolo. O nosso ídolo pode ser criar os filhos como nós queremos, isso é um ídolo.
O nosso ídolo pode ser viver a vida conjugal como nós queremos. Isso é um ídolo. Servir a igreja e a Deus como eu bem quiser. Isso é um ídolo. Gastar o meu dinheiro como eu bem entender. Isso é um ídolo. Conduzir a minha vida do jeito que eu quiser. Isso é um ídolo. Porque nós esquecemos que quando o Senhor nos redime em Jesus Cristo, Ele restaura todas as áreas da nossa vida para Ele e não para nós mesmos. E se nós abandonamos isso, nós nos tornamos idólatras. E abandonamos a aliança e abandonamos ao Senhor. Meus irmãos, e para que fazer isso? Para que ter outros deuses? Nós até cantamos aquela música, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor. E a mais pura verdade, que Deus há acima e debaixo do céu como nosso Deus. A Bíblia mesmo diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A quem, como diz Isaías, vai dizer no capítulo 40, Deus falando por boca do profeta, a quem vocês vão me comparar? Diz o santo. Meus irmãos, tomar o caminho da idolatria é abandonar a segurança que nós temos em Deus. É abandonar a segurança que só o Deus da aliança nos oferece. Do versículo 16 até o versículo 21, o texto que vai depois daquele apólogo, daquela parábola de Jotão, quando ele vai interpretar aquilo que ele mesmo falou, ele está proclamando que se o reinado fosse sincero, haveria o quê? Haveria paz. Se de fato aqueles homens quisessem ser governados de maneira sincera e de coração por Abimeleque, e por isso os tivesse constituído rei, haveria prosperidade desejada por eles. Mas, meus irmãos, veja bem, a ironia nesse texto por parte de Jotão. Ele não está fazendo isso, falando assim, contemplando uma realidade possível. Ele sabe que não há sinceridade no coração daqueles homens. Eles sabem que tal qual aquelas árvores, eles estavam escolhendo Abimeleque porque seria fácil de manipulá-lo. Porque seria fácil de não obedecê-lo. Porque seria fácil de não estar debaixo do seu governo. A realidade não era um hipotético reinado bom e próspero, mas a realidade é que eles não aceitariam sinceramente o reinado de Abimeleque, e o que aconteceria seria juízo. Juízo de Deus, castigo de Deus. Ao mesmo tempo, Jotão faz um desabafo e uma profecia. O desabafo porque ele contemplava a falta de zelo e até a falta de gratidão com aquele que foi o libertador, Gideão, matando todos os seus filhos. Mas ele também faz uma profecia, porque ele diz o que aconteceria. Viria juízo de Deus, de uma e outra parte. O motivo é muito simples, porque o homem pode até querer romper a sua aliança com Deus, mas Deus não aceita isso. Deus não aceita que outro Deus seja servido no seu lugar. E Ele envia o juízo aos idólatras. Nós vamos ver a partir do versículo 22, daqui a 15 dias, que de fato foi o que aconteceu. Mas é porque não tem outra coisa para acontecer. Nunca o povo de Israel escolheu para si ídolos e as coisas terminaram bem. Porque eles buscavam segurança no ídolo, mas encontrava o juízo de Deus. E é assim também o nosso caminho. Irmãos, por que nós escolhemos ídolos? Porque nós pensamos encontrar neles segurança. Mas a verdade é porque a nossa segurança não está nos ídolos. O ídolo tão somente é um fantoche. A nossa confiança está em nós mesmos. Nós confiamos muito nas nossas mãos. Nós confiamos muito na nossa sabedoria. Nós confiamos muito naquilo que somos e podemos. Somos orgulhosos, somos soberbos. Mas para não ficar feio, para não falar que a gente confia em nós mesmos, nós levantamos um ídolo. Mas na verdade nós nos colocamos debaixo do reinado de um ídolo só para poder manipulá-lo e conduzi-lo, e não precisar servir aquele que de fato deve ser servido.
O ídolo, ele é buscado por orgulho e incredulidade. Orgulho por pensar que é capaz de encontrar por si só o fundamento de uma vida segura e boa. Mas também por incredulidade, porque não se acredita que essa vida boa, próspera e segura só pode ser oferecida pelo próprio Deus. Daí, na busca de segurança, nós manifestarmos orgulho e incredulidade. É por isso, meus irmãos, que a idolatria, como muitos pensam, não é demonstração de piedade, não é demonstração de religiosidade saudável, não é demonstração de estar se buscando a Deus. Não se procura um Deus ao qual se possa servir de coração, mas se procura, na verdade, um Deus ao qual se pode manipular e dar a Ele a direção que se deseja. No final das contas, a idolatria é a adoração de si mesmo, dos seus próprios desejos, travestido de religiosidade e de piedade. O problema é que não só não se encontra segurança, quando encontra-se a ira de Deus. Meus irmãos, será que podemos abrir mão do serviço ao Senhor? Será que podemos abrir mão de uma vida cativa à obediência de Cristo? Será que podemos abrir mão de uma vida vivida na aliança e de maneira a glorificar a Deus e esperar que Deus vai nos abençoar? É óbvio que não. É óbvio que não. Não dá, meus irmãos, para viver um casamento idólatra e achar que Deus vai abençoar. Não dá para viver um casamento do jeito que a gente quiser e achar que Deus está nisso. Não dá para criar filhos de maneira idólatra, fazendo os desejos do nosso coração e buscando paz e tranquilidade em nós mesmos, e achar que Deus vai abençoar. Não dá para conduzir a nossa vida profissional do jeito que a gente quiser, colocando Deus de lado, abandonando Ele, a sua aliança, achando que estamos seguros, porque não estamos. Não dá, meus irmãos, para conduzir a nossa vida religiosa da maneira como bem entendemos e achar que Deus está se agradando. Afinal de contas Ele está lá no domingo. Não, meus irmãos, não há segurança nisso, porque quando nós levantamos ídolos, o próprio Deus os derruba, e muitas vezes nós caímos junto com os nossos ídolos. Meus irmãos, idolatria e juízo, uma coisa está ligada à outra, uma coisa é consequência da outra. Mas, meus irmãos, assim como foi o povo de Israel, assim somos nós. A aliança que Deus fez com Israel era imutável. É por isso que a gente chega ao final do livro de Juízes de maneira terrível. Assim, agora Deus acaba com esse povo. E Deus levanta Samuel. E depois Deus levanta Davi. E depois Deus levanta Salomão. Até que Ele levanta o seu próprio filho. É porque a aliança com Israel, da parte de Deus, era perene. Assim também conosco, meus irmãos. E graças a Deus por isso. Lembra do Salmo 48, que nós lemos durante a liturgia? Nós conhecemos de Deus duas coisas: o seu juízo, mas a sua misericórdia. Podemos até ter levantado na nossa vida os nossos ídolos, mas pela graça do Senhor, eles também podem ser destronados. Eles também podem deixar de conduzir a nossa vida, para que nós deixemos a nossa vida nas mãos do Senhor, para servir ao Senhor, para desfrutar das bênçãos da aliança com o Senhor. Nós podemos, meus irmãos, deixar que a nossa mente deixe de ser moldada pelo mundo e ser moldada pela palavra de Deus, deixando a idolatria do mundo. Nós podemos deixar, fazer com que a nossa família deixe de ser moldada pelo mundo, pelas expectativas do mundo, pela forma de viver do mundo, e podemos voltar os olhos da nossa família à aliança com o Senhor Jesus. Nós podemos, meus irmãos, deixar de viver uma vida profissional mundana, secularizada. Nós podemos deixar de ter um comportamento mundano e secularizado entre os amigos, entre aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, e podemos voltar os nossos olhos ao Senhor e colocar todas as áreas da nossa vida a serviço do Senhor.
para que nós estejamos debaixo da misericórdia de Deus, da graça do Senhor e da bem-aventurança do Senhor. E a primeira coisa que nós temos de fazer, se ainda não fizemos, é colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. É tirar o nosso coração das nossas próprias mãos e colocar nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele lave, transforme, regenere e faça com que nós tenhamos uma nova vida, não mais em idolatria e juízo, mas em adoração e graça diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, que o Senhor nos dê a graça de servirmos a Ele com a consciência pura, como é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos orar.